Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula. Vamos hoje trabalhar a geometria analítica, mais especificamente, trabalhando aí condição de alinhamento de três pontos e equação da reta, né? Dando continuidade aí ao nosso conteúdo, ok? Então, inicialmente, vamos ver condição de alinhamento de três pontos. Então, pelo próprio nome, né? Qual a condição aí para que três pontos estejam alinhados? Então, vocês estão vendo um gráfico, plano cartesiano. Eu tenho aqui essa reta e eu tenho esses três pontos A, B e C. Então, vocês estão percebendo aqui que eles estão alinhados. Então, são os três pontos na mesma reta. Então, qual a condição para que isso aconteça? Então, dizemos que três pontos A, XA, YA, B, XB, YB e C, XC, YC estão alinhados ou são colineares, também é outra forma de você falar, né? Eles estão colineares, então fazem parte aí da mesma reta. Quando o seu determinante for zero. E aí nós vamos lembrar aí do conteúdo de matrizes, né? Lá do segundo ano, né? O cálculo do determinante. Então, o cálculo do determinante, o determinante vai ser um número, né? E se esse número for zero, então eu digo que esses três pontos estão alinhados. Essa é a forma de expressar aqui o determinante dessa matriz. Então, está dizendo que o determinante aqui, eu tenho entre barras aqui, você está percebendo os três pontos, XA, YA, XB, YB, XC, YC nessa ordem. E nessa terceira coluna, eu acrescento 1, nessa terceira coluna, para que a matriz fique quadrada. Então, o nome dessa fórmula de cálculo aí de matriz, para calcular o determinante dessa matriz, eu vou chamar da regra de Sarrus, né? Uma regra bem conhecida, né, para você fazer o cálculo do determinante dessa matriz. Então, nesse caso, para fazer o cálculo do determinante, eu teria que acrescentar aqui essas duas primeiras colunas ao lado do 1, né? Ao lado dessa coluna tem só 1. E iria proceder aí o cálculo, tá bom? Mas, para facilitar o trabalho, facilitar o uso aí dos cálculos, desenvolvimento dos cálculos para esse conteúdo, a condição de alinhamento, então eu tenho outra regra mais simples, né, uma regra bem ideal para esse cálculo, certo? Essa forma de expressar aqui é correta, você pode usar, só que ela vai dar um pouco mais de trabalho, né? A regra que nós iremos trabalhar para esse conteúdo vai ser uma regra mais simples, né, onde você chega ao resultado de forma mais rápida e tem um melhor entendimento, tá certo? Então, nesse primeiro exemplo, verificar se os pontos A, B e C, tem a abscissa e ordenada de cada um, verificar se eles estão alinhados, tá bom? Então, como é o procedimento, gente? Precisamos calcular o determinante e esse deve ser igual a zero, né? Então, se o determinante der zero, então eu vou dizer que esses três números estão alinhados, certo? Então, vamos lá. Como é que eu faço? Ó, eu vou colocar o primeiro par ordenado, 1 e menos 2. O segundo é 3 e menos 1. O terceiro é 7 e 1. E abaixo do 7 e 1, eu vou repetir a primeira linha. A primeira linha é 1 e menos 2, então eu vou repetir o 1 e o menos 2, certo? Eu coloco entre duas barras, que quando eu coloco dessa forma aqui, né, eu estou colocando em forma de matriz, e vou calcular o determinante. Eu quero, né, eu vou verificar se esses três pontos aqui estão alinhados. Então, monto a matriz nesse formato. Vamos lembrar também que toda matriz ela tem uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Quais são os elementos da diagonal principal? Então, onde tem essa seta verde, né, está na diagonal, então, diagonal, são os elementos da diagonal principal. Então, aqui, ó, 3, 1, menos 1, 3, 1, 7 menos 2, pronto. São os elementos da diagonal principal. Agora, observa, diagonal secundária. Né?
vindo da direita para a esquerda, ó, essa seta vermelha, tá aqui, ó, menos 2, 3, menos 1, 7, 1 e 2. Então, eu vou chamar essas três linhas aqui, os elementos da diagonal secundária. Então, diagonal principal, então, da esquerda para a direita, diagonal secundária da direita para a esquerda. Bom, então, sempre eu vou estar colocando nos exemplos aqui nessa aula para vocês irem fixando, relembrando isso. Bom, então, o que é que acontece, gente? Quando eu coloco igual a zero, então eu quero dizer que o determinante dessa matriz, né, tem que ser zero. Né? Tem que ser igual a zero para poder estar alinhado. Então, vamos verificar. Será que o determinante dessa matriz dá zero? Então, qual é o procedimento? Então, o determinante é a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e os elementos da diagonal secundária. Então, diagonal principal menos diagonal secundária. Ok? Então, eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal, né? Somo. Aí vou fazer a diferença, né, dos elementos, do produto dos elementos da diagonal secundária. Então, somo eles, né, o resultado de cada produto. Bom, então, como é que ficaria, gente? Ó, nesse exemplo. Percebam o seguinte, ó. Como é o determinante? Eu quero que seja igual a zero. Vamos verificar. Então, o determinante vai ser igual. Aí, como é o produto, então, vamos lá. Ó, entre parênteses aqui, entre esse primeiro parênteses, vai ter os produtos aqui dos elementos. Então, 1 vezes menos 1, isso dá menos 1. Eu vou multiplicar, ó, 3 vezes 1, 3. 7 vezes menos 2, menos 14. Pronto, aqui é a soma dos produtos, tá certo? Menos, já que se trata de diferença, esse menos é da fórmula, né? Menos, aí eu abro parênteses aqui e vou colocar o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, perceba, ó, menos 2 vezes 3, eu multiplico em diagonal, ó, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 1 vezes 7, isso vai dar menos 7. 1 vezes 1 dá 1. Então, só para nós lembrarmos aqui, essa primeira parte, né, primeira parte são os elementos da diagonal principal, tá bom? Essa segunda parte, aqui, que é o segundo parênteses, vai ser os elementos da diagonal secundária, tá bom? O produto deles. Então, prosseguindo, então, vou eliminar os parênteses. Vamos lá, ó, menos 1, mais 3, menos 14. A partir daqui, muita atenção, ó, vai mudar o sinal dos números que estão entre parênteses. Então, menos por menos dá mais, fica mais 6, menos por menos dá mais 7, e menos por mais dá menos, menos 1. Então, como é que ficaria? Ó? Eu posso, como está misturado aqui, ó, positivo e negativo, eu posso somar os positivos. Então, 3 mais 6, 9, 9 mais 7, 16. Somar os negativos, menos 1, menos 14, menos 15, menos 1, menos 16, e você percebe que esse determinante deu zero. Pronto, determinante deu zero, o que é que eu posso concluir? Que esses três pontos estão alinhados, conforme o exemplo dessa reta. Bom, então, portanto, os pontos A, B e C, que foram citados aqui, ó, ponto B, ponto C, eles estão alinhados, ou eu posso chamar também colineares, ou seja, estão na mesma reta, né, ou na mesma linha, né, podemos dizer assim, colineares, ok? Vamos para o próximo exemplo. Verificar se os pontos A, menos 4, menos 6, ponto B, 3 e 15, ponto C, menos 2 e 0, são colineares. Então, tanto faz ele perguntar, verificar se são colineares ou verificar se estão alinhados. Tá bom? Então, precisamos calcular o determinante e esse deve ser igual a zero. Tá bom? Então, fique sabendo. Então, sempre o determinante tem que dar zero para poder ele estar alinhado. Então, vamos colocar. O primeiro par é menos 4 e menos 6. O segundo par vai ser 3 e 15. O terceiro par, menos 2 e 0. Vamos lembrar, o quarto aqui eu preciso completar, né? Por essa regrazinha aí, que é mais simples, né? Você vai repetir a primeira linha. Então, a primeira linha, menos 4 e menos 6, eu vou repetir. Vou colocar entre barras, tá bom? Verifico quem são os elementos da diagonal principal, né? Eu sei que
eu quero que esse valor dê zero, né? Vamos verificar. Então, quando eu coloco dessa forma, eu quero que ele dê igual a zero, né? Para eu confirmar realmente se eles estão alinhados ou não. Então, eu tenho os elementos da diagonal principal, né, destacando aqui pela seta verde. Eu tenho os elementos da diagonal secundária, destacando aqui pela reta vermelha. Certo? E agora, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar inicialmente a diagonal principal, tá bom? Para facilitar ainda mais, gente, você já coloca o valor, necessariamente não tem a necessidade de você colocar parênteses. Vamos simplificar um pouco mais para facilitar o entendimento. Ó, você vai multiplicar os elementos da diagonal principal, certo? E vai colocar em sequência, um a um, né? Depois, você vai multiplicar os elementos da diagonal secundária, colocar em sequência, só que trocando o sinal, tá bom? Você lembra que quando você vai fazer a diferença, né, da diagonal secundária, lembra que você vai multiplicar por menos, né? Então, todos os valores lá do que está no segundo parênteses vai trocar o sinal. Então, como é que ficaria? Vamos ver, ó. Vamos conferir. O determinante vai ser igual a menos 60. Vamos lá, por quê? Ó? Menos 4 vezes 15, isso dá menos 60. Bom, menos 60. 3 vezes 0, 0. Aí você vê, não aparece aqui. Não, então não tem necessidade, né? Tanto faz eu colocar 0 como não colocar, não vai fazer nenhuma diferença. Para facilitar nosso cálculo, então não tem necessidade de colocar, tá bom? Multiplico menos 4 vezes 15 é menos 60. 3 vezes 0, 0, não é necessário você colocar. Aqui eu tenho menos 2 vezes menos 6. Menos por menos dá mais. 6 vezes 2, 12. Pronto. Então, esses dois primeiros valores já é o resultado aqui dessa multiplicação. Agora, vamos para a diagonal secundária. E aqui vocês têm que ter atenção, ó. Menos 6 vezes 3 vai dar menos 18. Aí eu venho aqui e troco o sinal, ó. Que se é menos, passa a ser mais. Tá bom? Justamente por conta da diferença, né? Que quando é o menos antes do parênteses, vai trocar o sinal de todos os números que tiver dentro do parênteses. Certo? Ó, 15 vezes menos 2 dá menos 30. Então, eu venho aqui e coloco mais 30. Só trocar o sinal, certo? 0 vezes menos 4, ó, dá 0. Deu 0, pronto. Não precisa colocar nada aqui. Certo? Se zerar, pronto, já para facilitar, né? Pronto, ficou esse valor, né? Essa expressãozinha aqui. Então, o determinante vai ser o quê? Ó? Menos 60. Aí eu somo, ó, 12 mais 18 dá 30, 30 mais 30 é 60, então ficou menos 60 mais 60. E você vai observar que esse determinante deu zero. Então, eu verifiquei que esses três pontos realmente estão alinhados. Deu zero, então estão alinhados. Os pontos A, B e C. Então, eu posso dizer também que eles são pontos colineares, certo? Vamos lá. Então, eu tenho lá, no terceiro exemplo, então, determine o valor de K de modo que, aí eu tenho 2 e 4, K é menos 8, 3 e 6. Eu quero que eles estejam alinhados. Então, eu já estou colocando a condição. Eu quero encontrar o valor de K de modo que eles estejam alinhados. Então, eu não vou nem verificar que eles estão alinhados. Né? Ele já está dizendo, ele impõe essa condição, ele tem que estar alinhado. Então, o valor de K para que eles estejam alinhados. Mesma forma, gente, você vai colocar, certo? Então, devemos ter a condição de alinhamento e determinante igual a zero. Então, significa o quê? Que eu vou, mesma forma, eu vou colocar aqui o primeiro par, 2 e 4, o segundo par, quem é? 4, K e menos 8, não tem o valor de K, eu coloco dentro da matriz mesmo, viu? 3 e 6. Aí, lembra que eu vou repetir a primeira linha 2 e 4, 2 e 4, né? Então, aqui, ó, coloco aqui as barras e vou igualar a zero, porque nesse caso, gente, quando eu igualo a zero, então eu estou calculando aqui o determinante, quer dizer que esse determinante aqui é igual a zero. Aí você vai observar, professor, tem que começar na sequência 2, 4, K menos 8, 3, 6? Não necessariamente, tá bom? Você poderia começar pelo K menos 8 aqui em cima, tanto faz. Tá bom? Contanto que embaixo, na última linha, você iria repetir o K menos 8, certo? O valor que você colocar aqui em cima, você vai repetir na última linha, tá bom? Então, vamos lá verificar. Só para lembrar, as três diagonais
principais, né, da esquerda para a direita, as 3 diagonais secundárias, né, da direita para a esquerda. E vamos efetuar a multiplicação normalmente, né, das 2 diagonais. Então, nesse caso, gente, eu não coloco o cálculo do determinante aqui. Eu não vou descobrir aqui quem é o determinante, tá bom? Eu sei que o determinante já é zero, porque eu estou impondo essa condição. Ele tem que estar alinhado. Então, para estar alinhado, qual é o valor de K? Tá bom? Então, o objetivo é encontrar o valor de K. Então, você vai fazer 2 vezes menos 8, menos 16. Né? K vezes 6, 6K. Então, já coloco a letra mesmo, acompanhado, né? 3 vezes 4, 12. E atenção aqui, né? Ó, 4 vezes K dá 4K positivo. Eu venho aqui e troco o sinal. Então, fica menos 4K. Menos 8 vezes 3 vai dar menos 24. Aí eu troco o sinal, fica mais 24. 6 vezes 2, 12. Trocando o sinal, fica menos 12. Então, aqui, gente, eu encontrei aqui uma equação, né? Uma equação do primeiro grau em que eu vou representar aqui quem é o valor de K. Né? Para facilitar de início aqui, perceba que eu tenho 12 menos 12, né? 12 menos 12, 0. Então, significa que eu posso cancelar, né? O 12 e o menos 12. Ficou só o quê? Ó? 6K menos K. Então, 6K menos K, isso vai dar 2K. Menos 16 mais 24, subtrai, né? Coloca o sinal de um número maior, então fica 8. 24 menos 16, 8. Igual a zero. Então, simplesmente, ó, ficou 2K igual a menos 8. K igual a menos 8 sobre 2. 8 dividido por 2, 4. Então, K igual a menos 4. Ou seja, ele quer dizer que para esses 3 pontos estarem alinhados, o valor de K tem que ser igual a menos 4. Ok, gente? Então, esse foi o nosso terceiro exemplo. Agora é o seguinte, e quando o determinante for diferente de zero? Né? Porque nem sempre dá zero, né? Tem o caso lá do determinante, vamos lá, deu um número negativo, né? Menos 4, menos 8, o determinante dá 11, 12, né? Nem sempre vai dar zero. Então, quando o determinante for diferente de zero, então significa que os 3 pontos não estão alinhados. Né? E se eles não estão alinhados, gente, eu vou unir esses pontos. Vai formar um triângulo aqui, como vocês estão vendo na figura. Né? Lembra lá, anteriormente eu tinha o ponto A, B e C numa mesma reta. Então, se eles estivessem numa mesma reta, eles estariam alinhados, né? Ou colineares. Mas aqui é diferente, ó. Então, quando acontece de um determinante der um número diferente de zero, você vai ver mais ou menos isso, ó. O ponto A, ponto B, pronto, A e B pode estar na mesma reta, só que o C, ou outro ponto, né? Ou o C pode não estar, você não está na mesma reta. Então, quando você vai unir, aqui vai formar um triângulo, certo? Então, vamos lá. Verifique se os pontos A, 5 e 9, B, 4 e 7, C, 3 e 6, verifique se eles estão alinhados. Né? Eu não coloquei aqui, mas só um erro de digitação, mas ele vai verificar se esses pontos estão alinhados. Então, vamos entender aqui, ó. Eu vou representar o determinante vai ser o quê? O 5 e o 9, primeiro número, 4 e 7, o segundo, 3 e 6, o terceiro, né? Terceiro par. Aí lembra sempre de repetir a primeira linha, né? Primeira linha 5 e 9, as duas barras, isso representa o determinante. Tem os elementos da diagonal principal, vocês estão vendo aí representado pela seta verde, e os elementos da diagonal secundária, representados pelos a seta vermelha. Tá bom? Eu coloco aqui para identificar, para facilitar para vocês, né? Mas quando vocês forem calcular, então você pode até fazer direto, você já lembrar, né? Da esquerda para a direita é diagonal principal, né? Da direita para a esquerda, diagonal secundária. Tá bom? Então vamos ver quanto é que dá, ó. Vamos lá, o determinante vai ser igual, vamos lá, 5 vezes 7, 35, multiplico inicialmente diagonal principal, aqui, 35, 4 vezes 6 dá 24 positivo, e 3 vezes 9 dá 27 positivo. Multiplico os elementos da diagonal secundária e inverto o sinal, então 9 vezes 4 dá 36, então fica menos 36, 7 vezes 3, 21 positivo, então troco o sinal, fica 21 negativo.
E 6 vezes 5, 30, positivo, troca o sinal, fica menos 30. Então, vamos perceber aqui, ó, que 35 mais 24 mais 27, isso dá 86. Né? 86. 36 mais 21 mais 30, isso dá 87 negativo. Né? Então, fica 86 menos 87, e você vai perceber claramente que o determinante não é zero, né? Vai ser menos 1. Pronto. Se deu menos 1, qual a conclusão que eu chego? Que esses três pontos, A, B e C, eles não estão na mesma reta. Então, é semelhante a esse aqui. Né? Se eles não estão na mesma reta, com certeza vai formar um triângulo. Bom, essa é a ideia. Determinante deu zero, os três pontos estão alinhados. Determinante não deu zero, os três pontos não estão alinhados. Eles formam um triângulo. Ok? Bom, então, vamos lá para a equação da reta. A equação da reta, ela tem duas formas de representação. Ela tem a forma geral e a forma reduzida. Né? Então, inicialmente, vamos entender a forma geral. Ó, você agora vai lembrar ali, na sequência, né, aliás, anteriormente, aí você viu a condição de alinhamento, né, dos três pontos. Para trabalhar a equação geral, você vai usar o mesmo critério, a mesma forma lá de determinante da matriz, né, e você sempre vai considerar três pontos, bom? Então, a equação que representa todos os pontos P, X e Y, você está vendo aqui um ponto P, né, que localizado aqui entre o ponto A e B, ele poderia estar em qualquer local dessa reta, e aqui, gente, eu posso ter infinitos pontos, né, considerando aqui o conjunto dos números reais, então aqui eu posso ter infinitos pontos de P, né? Então, todos os pontos P, né, os valores aqui que estão entre a reta A e B, né, e você verificando essa reta, certa forma, eles vão ter uma equação. Então, toda reta aqui, então, considerando qualquer ponto P aqui, o ponto A e B, ela vai ter uma equação, né? Essa equação pode ser geral ou pode ser reduzida. Então, eu tenho o ponto P, X e Y, e tenho mais outros dois pontos aqui, ó, o ponto A e o ponto B. Então, para que o ponto A, ponto P e o ponto C sejam alinhados, obrigatoriamente tem que ser alinhado, tem que formar uma reta, né, já que se trata de uma equação, né, o seu determinante, o determinante desses três pontos tem que dar igual a zero. Bom, então, aqui a mesma regra inicialmente, né, como nós falamos lá no início da aula. Eu tenho o ponto P, X e Y, tenho o ponto A, na forma que ele está aqui, ó, X de A, Y de A, e tem o ponto B, XB, YB. Ao lado aqui, né, eu tenho na coluna aqui somente o número 1, né, repetindo aqui 1, 1 e 1, representando a notação de determinante, né, pela regra de Sarros. Né, só que veja que nós calculamos esse determinante de uma forma mais simples, né, para facilitar aqui o entendimento. A representação da equação geral, gente, é dessa forma aqui, ó, ax mais by mais c igual a zero. Eu tenho o coeficiente A, coeficiente B e o coeficiente C, né, o termo independente C. Então, como é que seria determinar uma equação geral? Ó, então, determinar a equação da reta que passa pelos pontos A, 2 e 1, e B, 1 e menos 1. Então, vamos inicialmente entender. Calculando a forma geral, vamos compreender. Então, considerando o terceiro ponto, lembra lá do ponto P, né? Eu tenho o ponto A. Para determinar, né, lá o cálculo da matriz, um determinante, né, em se tratando aí de equação, então eu tenho que acrescentar o terceiro ponto. Lembra lá que toda equação, a equação do primeiro grau, a função do primeiro grau, quando vocês estudaram, tem lá, né, y igual a ax mais b, né? Lembra que tem um x e tem um y. Então, eu tenho que considerar esse terceiro ponto P para poder montar a equação, tá bom? Então, um par ordenado x e y. Então, sabendo que é uma reta, né? Se é uma reta, eles estão alinhados. Então, os três pontos devem estar alinhados, portanto, o determinante deve ser zero. E aqui sempre você vai igualar a zero.
né? Então, obrigatoriamente, você tem que igualar a zero, tem que ser zero, porque como se trata de uma reta, os três pontos estão alinhados. Então, como é que seria? Vamos pegar o primeiro ponto, x e y, né? Vamos montar a matriz. Eu não tenho valor, mas eu vou colocar x e y, porque no final, isso vai dar uma equação, né? Eu quero montar a equação. Então, x e y. Vamos pegar agora o ponto A, 2 e 1, e vamos pegar o ponto B, 1 e menos 1. Lembra da regra? Eu vou repetir a primeira linha, né? A primeira linha aqui é x e y, vou repetir aqui embaixo, ó, então vou ficar com x e y, certo? Coloco aqui as duas barras, vou separar aqui, né? Para vocês irem entendendo aqui, fixando, né? O diagonal principal, diagonal secundária, vou separando aqui pelas três setas, tá bom? Diagonal secundária, as três setas vermelhas, pronto, e obrigatoriamente esse valor tem que dar zero, tá bom? Porque é uma reta, lembra, eles estão alinhados. Então, vamos iniciar, ó. X vezes 1, vou multiplicar, mesma forma, como se tivesse um número aqui, mas é uma letra, né? Ó, x vezes 1, x, 2 vezes menos 1, menos 2, e 1 vezes y dá y. Agora, voltando aqui, ó, pegando aqui a diagonal secundária, y vezes 2 dá 2y, dá 2y positivo, troca e fica negativo, então menos 2y. 1 vezes 1 dá 1 positivo, aí vou trocar o sinal, fica menos 1, tá bom? Menos 1 vezes x dá menos x, aí eu pego e troco o sinal, fica mais x. Então, agora é só reformular aqui. Então, lembra do formato, né? AX mais BY mais C. Então, vou pegar primeiro os termos x, ó. X mais x dá 2x. Eu vou ter y menos 2y, como se fosse 1 menos 2, dá menos 1. Então, fica menos y. E eu vou ter menos 2 menos 1, isso dá menos 3. Pronto, então essa é a forma geral da equação dessa reta que passa por esses três pontos, passa pelos dois pontos, aliás, né? Considerando o ponto P, que é x e y, e os dois pontos A e B, essa equação fica 2x menos y menos 3 igual a zero. Então, essa é a equação geral. Só para a gente entender aqui, lembra lá, A vezes X, né? O A, quem é o A aqui, ó? A é 2. O B, lembra lá, ó? Mais B vezes Y. Então, significa que o termo que acompanha o Y é o B. Então, significa que é menos 1. E o C, que é o termo independente, C é igual a menos 3. Né? Só para lembrar, né? A representação da equação geral da reta é essa, né? Ó, AX mais BY mais C igual a zero. Então, fica tudo no primeiro membro igualado a zero. Essa é a forma geral, né, da equação dessa reta. Então, AX, A é 2, só lembrando, BY, o B, que está perto de Y, vai ser menos 1, essa equação, e o C aqui vale menos 3. Tá bom? Agora, vamos entender, gente, ó, nesse mesmo exemplo aí, né, que nós para a gente entender aqui, ó. Veja que a equação ficou essa, né? A equação geral foi 2x menos y menos 3. Agora, e se eu quiser colocar ela na forma reduzida? Né? Lembra, tem uma forma geral, que é essa, e tem a forma reduzida. Forma reduzida, gente, é você isolar o valor de y e passar o resto por segundo membro, né? Ou um dos membros. Você só isola, deixa o y de um lado e o resto, né, do outro lado. Então, como é que seria? Se isolar o y, obtém uma equação reduzida dessa reta. Então, de preferência, vamos isolar no primeiro membro. Nós sabemos que a equação é 2x menos y menos 3 igual a zero. Bom, vamos perceber o seguinte, eu quero que esse y fique positivo, vamos fazer assim, ó. 2x, né, eu deixo 2x positivo, está no primeiro membro, o menos y ele vai passar para o segundo membro, ó, ele ficou positivo, né, ó, fica y. Repito, menos 3. Pronto, trocando aqui, só invertendo a posição, eu encontro a forma reduzida, certo? Então, y igual a 2x menos 3. Então, vamos lá, ó. Se isolar o y, isolei aqui, ó. Isolei o y, obtenho a equação reduzida. Então, essa, gente, é a equação reduzida da reta, tá bom? Então, lembrar, equação geral fica todos os termos no primeiro membro igualado a zero. Equação reduzida, eu vou só isolar o valor de y, e o restante fica no segundo membro, tá bom? Eu tenho equação geral e equação reduzida. Vamos para mais um exemplo, ó.
Determinar a equação da reta que passa pelos pontos A, 3 e menos 2, e B, 5 e 4. Bom, mesma forma, eu vou considerar aqui o ponto P. Então, sempre eu tenho que acrescentar para calcular a equação geral, gente, ele sempre vai dizer assim, ó, vai dar 2 pontos, a equação da reta que passa por esses pontos. Aí eu tenho que acrescentar sempre o terceiro ponto P, que é x e y, para poder determinar a equação, né? Afinal, a equação tem que ter a variável, né? A variável x e y, tá bom? Então, x e y, o ponto 3 e menos 2, que é o ponto A, e o ponto 5 e 4. Lembrar sempre agora de baixar aqui o x e y. Sempre repete a primeira linha. Tá bom? Se fosse o 5 e 4 aqui em cima, aí você repetia 5 e 4 aqui embaixo, tá bom? É conforme o elemento da primeira linha. Aí eu vou ter aqui entre barras, né? Significa aí que dar zero, né? Já que se trata de uma reta, obrigatoriamente tem que dar zero. Então, qual é essa equação? Então, vamos separar aqui novamente, gente, ó, os elementos da diagonal principal, tá aqui. Vamos separar aqui os elementos da diagonal secundária e vamos proceder aqui o cálculo. Ó, então, fica isso, ó. X vezes menos 2. Aqui, inicialmente, elementos da diagonal principal, tá bom? Ó, x vezes menos 2 dá menos x. 3 vezes 4 dá 12. 5 vezes y dá 5y. Vamos para a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Lembra que aqui eu vou trocar o sinal. O resultado eu troco o sinal, tá bom? Y vezes 3, 3y. Então, eu troco o sinal, fica menos 3y. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Trocando o sinal, fica mais 10. 4 vezes x dá 4x. Trocando o sinal, fica menos 4x. E aí é só agrupar, né? Lembra que o formato da equação geral é AX. Então, significa que eu vou pegar só o termo x primeiro. Menos 2x menos 4x, eu vou somar. Então, isso vai dar menos 6x. Termo y, 5y menos 3y. 5 menos 3, 2. 2y. Mais, aí agora ficou só a parte numérica. 12 mais 10, 22. Perceba que aqui eu posso simplificar. Aqui, ó, posso simplificar os termos, porque eu posso dividir por 2. Né? O maior divisor comum aos três termos, né? Ó, 6, 2 e 22, né? São pares, né? Dá para dividir por 2. Então, como é que ficaria a equação? Ó, 6 dividido por 2 dá 3, então fica menos 3. 2 por 2 dá 1, então fica só 1 vezes y, e dá y. E 22 por 2 dá 11. Pronto, né? Tá aqui a minha equação geral, né? A equação geral dessa reta, que segue o formato padrão, né? AX mais BY mais C igual a zero. O A é menos 3, o B é 1 e o C é 11. Tá bom? Agora vamos entender. Se eu colocasse ele na forma reduzida, lembra lá? Ó, eu tenho a forma geral, a forma reduzida. Lembra? É só isolar o valor de Y. Deixa o valor de Y lá isolado e passa tudo para o outro membro. Essa forma, ó. Eu tenho o y, deixo o y isolado aqui, passo lá o menos 3x, né, que fica mais 3x, e o 11, ó, positivo, fica negativo. Pronto, encontrei a forma reduzida. Então, essa é a equação reduzida da reta. Lembra lá, né, na função do primeiro grau, y é igual a a vezes x mais b. Então, lembra que aqui, gente, é só a e b, né? Eu tenho o y igual a vezes x, o a é 3, o b é menos 11. Não tem o termo c, tá bom? O termo C ele aparece quando eu tenho a equação geral. Tá bom? Vamos fixar isso, né? Agora vamos entender a equação reduzida da reta. Vamos dizer que se eu tenho lá os dois pontos e eu quero encontrar diretamente a equação reduzida, né? Ao invés de eu calcular a equação geral, de ele pedir a equação geral, vamos dizer que ele pede só a equação reduzida. Qual é o procedimento? Bom, é simples, ó, vamos entender o seguinte. Quando é a forma reduzida, eu tenho y igual a m vezes x mais n. Só para diferenciar, para não colocar a e b, para não confundir lá, né, o a e b da equação geral. Mas é a mesma coisa, tá bom? Aqui é uma função do primeiro grau. Vocês lembram lá, né, da lei de formação da função. Toda função é y igual a x mais b, toda função do primeiro grau. É a mesma coisa. Troca só as letras, viu? Ó, m e n. Quando se trata de equação reduzida, você vai perceber os livros didáticos, eles apresentam essas variáveis, ó, o coeficiente m e o n, né, que é o termo independente.
Mas vamos lembrar o seguinte, gente, ó, o m aqui, quando eu trato de equação reduzida da reta reduzida, o m aqui é o coeficiente angular, lembra lá, ó, né? Coeficiente angular, o tempo que acompanha x. O n é o coeficiente linear. Então, só para a gente entender, ó, m, coeficiente angular, e n, coeficiente linear. Para você encontrar a equação reduzida, gente, aqui, o que você vai precisar é calcular o valor de m, você vai determinar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Pronto, e montar a equação. Quem é o coeficiente angular? Como é que eu determino esse coeficiente angular? Gente, ele é um termo que acompanha o valor de x. Aí você vai pensar assim, ó, o coeficiente angular, o m, vai ser a razão aqui entre a variação de y, vamos pensar assim, ó, y final menos y inicial, porque são dois valores de y, né? Quando você pega lá os dois pontos, ponto A e B, vai ter dois valores, né? O y de A e o y de B, certo? Então, aqui é a mesma coisa, vai ser a variação de y sobre a variação de x, né? Como se fosse lá na física, né? Delta, vamos lá, delta S, delta T. Lembra lá, né? Espaço dividido por tempo, né? Variação de espaço sobre a variação de tempo. Então, é semelhante, tá bom? Então, você vai pegar lá os dois pontos. Então, variação de Y, variação de X. Vai perceber o seguinte, ó. Como é que eu encontro aqui uma equação da reta, uma equação reduzida, nesse formato? Então, veja, ó. Determinar a equação reduzida da reta, que passa pelos pontos A, 5 e 2, e B, 1 e menos 3. Bom, a equação reduzida. Ele especificou aqui, ó, tem que ser equação reduzida. Então, inicialmente, gente, eu vou calcular o coeficiente angular. Lembra, então, o coeficiente angular, o m, através dessa a variação de y sobre a variação de x. Então, como é que ficaria? Ó? Usando essa formulazinha aí, eu vou substituir os valores de y aqui, né, no numerador, y menos y0, eu fixo aqui, ó, eu fixo um dos valores, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o y, vamos pegar o 2, ó, o 2 do A e o menos 3 do B. São os dois valores de y. Então, como é que você vai fazer? Vamos lá, m igual a 2, no lugar do y eu coloco 2, que é o y de A, menos o y de B, menos 3, certo? Só substituindo. Sobre. Aí eu tenho o x de A, vamos pegar aqui, ó, o x final 5 menos inicial, vamos pegar 5, 5 menos 1, né? O x de A, x de B. Bom, efetuando aí essa operação no numerador, vai ficar 2 mais 3, né? Menos por menos dá mais, então 2 mais 3, sobre 5 menos 1, 4. Então, soma só o numerador e fico com 5 sobre 4. Bom, então, o coeficiente angular m aqui vai ser igual a 5 sobre 4. Bom, agora, gente, para montar a equação da reta, é utilizar agora o valor, esse coeficiente m, coeficiente angular, e usar um dos pontos, ponto A e B. Então, agora calculamos o coeficiente linear e a gente vai substituir um dos pontos. Substituir o ponto A ou o ponto B nessa equação, tá bom? Na equação reduzida. Como eu encontrei o valor de m igual a 5 quartos, por exemplo, eu posso aqui substituir o ponto A, né? Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar o ponto A. Poderia ser o ponto B também, tá? O mesmo resultado. Mas vamos pegar aqui o ponto A, 5 e 2. Né? Eu já tenho o ponto A, eu tenho o x e o y, e tenho também o m, coeficiente angular. Então, percebe aqui, gente, ó, quando eu substituo, olhando para essa equação, ó, y igual a m vezes x mais m. Como eu peguei o ponto A, então eu vou substituir o y, quem é? O y aqui vai ser 2. Então, tá aqui, ó, 2 igual a m, olha aqui o m é 5 sobre 4, vezes x, aí o x aqui é 5, mais n. Aí eu não tenho o valor de n. Então, é justamente isso que eu quero encontrar. Eu quero encontrar o valor de n. Então, como é que ficaria? Ó? O 2 igual 5 vezes 5 dá 25 sobre 4. Eu multiplico o numerador 5, né, pelo 5 aqui, repito o 4.
Para encontrar o valor de n aqui, para facilitar, gente, eu passo aqui esse 25 sobre 4 para o primeiro membro, negativo, né, para isolar aqui o valor de n, então fica 2 menos 25 sobre 4. E aqui, gente, eu tenho uma subtração de fração. Embaixo aqui do 2 é como se fosse 1, né? Então, o que é que acontece? Eu posso aqui tentar deixar esse 2, essa primeira fração, 2 sobre 1, com o denominador 4, né? Conforme nós já estudamos em aulas anteriores aí, né? É o cálculo do MMC, né? Mas, para simplificar, a gente poderia multiplicar aqui por 4, né? Multiplica por 4 o numerador 2 e multiplica por 4 o denominador 1. Então, por que eu vou multiplicar? Então, ó, por 4. Se eu multiplico embaixo, aqui é 1, né? 4 vezes 1, 4. Para deixar justamente aqui igual ao outro 4 aqui do denominador do 25. Então, multiplica por cima, em cima e embaixo. Ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, fica 8 sobre 4. Aqui é só simplesmente para poder resolver aqui os numeradores, a subtração, e repetir aqui o 4. Então, ficaria assim, ó. N igual, aí 8 menos 25 dá menos 17, né? Menos 17, então tá aqui, menos 17 sobre 4. Agora, eu sei que eu já tenho o coeficiente angular, que é 5 sobre 4, e tenho o coeficiente linear, que é menos 17 sobre 4. Então, sabendo que os coeficientes são o 5 sobre 4, que eu já calculei, e o menos 17 sobre 4, agora é só voltar aqui, então, observar a equação e substituir o valor, né? Não é para calcular um número, né? Você achar um número, é para você só montar a equação. M e N. Então, olha aqui, ó. Eu tenho M e tenho N. Como é que fica a equação? Y igual, o M é 5 sobre 4, X, né? Repito, X, né? Menos 17 sobre 4. Bom, porque o N aqui é positivo. Só que na forma, é um formato positivo. Mas como o N aqui é negativo, gente, então eu coloco o valor negativo. Então, 5 quartos x menos 17 sobre 4. Essa aqui, gente, é a equação reduzida. Tá bom? Então, eu tenho a equação reduzida da reta. Né? Vamos para o último exemplo, ó. Determinar a equação da reta que passa pelo ponto. Então, olha aqui, ó. Passa pelo ponto, ele cita um ponto, 5 e 7, e tem coeficiente angular m igual a 2. Então, fica mais fácil ainda, ó, porque ele já dá o valor de m, né, e ele dá o ponto A. Então, significa que só precisa encontrar o n, né? Ele já deu o valor de m, então, eu vou usar esse ponto aqui, gente, na equação, ó. Eu vou substituir o ponto A no formato aqui dessa equação reduzida e também substituir o m aqui por 2. Como é que ficaria, ó? Então, substituindo os valores na equação y igual a mx mais n, temos... Vamos lá, ó. O y é quem, ó? O y no ponto A, 7, igual a m, ó, já tem coeficiente angular, ó, 2, vezes x, o x do ponto A é 5, mais n, que é o valor que eu quero determinar. Então, continuando, ó, 7 igual a 2 vezes 5, 10, e aí eu posso passar esse 10 para o primeiro membro, ó, fica 7, aí 10 passa para o primeiro membro, menos 10, para isolar o valor de n, e você vai perceber aí que o n vai ser igual a menos 3, né? 7 menos 10, subtrai e dá o sinal do número maior, n igual a menos 3. Pronto, eu encontrei o valor de n. Então, a questão já me forneceu o valor de m, que é 2, e o valor de n menos 3. Então, como é que ficaria a equação? Ó, sabendo que tem o m igual a 2 e o n igual a menos 3. Então, somente isso, ó. Y igual a m é 2x mais n. Né? O n é menos 3, coloca menos 3. Né? Se fosse positivo aqui, então 2x mais 3. Bom, uma observação, gente, aqui, essas duas questões, ele pede diretamente para você achar a equação reduzida. Ah, mas e a equação geral? Pronto. Da reduzida, você já transforma para a equação geral, né? Você já sabendo que essa forma aqui, a reduzida, aí você vai observar. A equação, ela estando na forma reduzida, se você já encontrar na reduzida, você pode colocar na forma geral. Vamos lembrar,
A equação geral da reta, não é todos os valores no primeiro membro igualados a zero, né? Então, basta você passar todos os termos para o primeiro membro, igualando a equação a zero. Né? Então, você vê que no segundo membro tem 2x menos 3, passa tudo para o primeiro membro. Aí lembra, ó, sempre tem que ficar o AX mais BY mais C. Então, termo que acompanha o X, termo que acompanha o Y e o termo independente. Então, a equação é essa, então como é que ficaria a forma geral? Ó, o 2x está positivo, passa negativo, então menos 2x. O y já está no primeiro membro, fica mais y. E o menos 3 está negativo, passa positivo. Né? Então, da equação reduzida, eu consigo transformar para a equação geral. Então, menos 2x mais y mais 3 igual a zero. Certo, gente? Então, vimos aí a condição de alinhamento de 3 pontos e a equação da reta, na forma geral e na forma reduzida. Ok, gente? Então, encerramos nossa aula por aqui, certo? Espero que vocês tenham compreendido aí e desejo aí bons estudos a vocês.